Meus amados e queridos irmãos, vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus. Pela graça do nosso Deus, estamos chegando aqui mais esse dia para mais um programa, para mais um quadro Vivendo a Palavra. Seja muito bem-vindo, querido irmão, seja muito bem-vindo, minha querida irmã, ao nosso projeto de leitura diária da Palavra de Deus com meditação. E a nossa leitura de hoje é o livro do profeta Ezequiel, capítulo 26. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo mais uma vez, para juntos lermos a palavra do Senhor. Renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo. Vamos então, meus queridos, à leitura da palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 26. E sucedeu no 10º ano, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém: está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim: eu me encherei agora que ela está assolada. Verso 3. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir suas ondas. Verso 4. Elas destruirão os muros de Tiro e derribarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. Verso 5. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová, e ela servirá de despojo para as nações. Verso 6. E suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Verso 7. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e com carros, e com cavaleiros e companhias, e muito povo. Verso 8. As tuas filhas no campo, ele as matará à espada, e fará um baluarte contra ti, e fundará uma tranqueira contra ti, e levantará rodelas contra ti. Verso 9. E porá trabucos em frente de ti, contra os teus muros, e derribará as tuas torres com os seus machados. Verso 10. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó, os teus muros tremerão como o estrondo dos cavaleiros, e das rodas e dos carros quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. Verso 11. Com as unhas dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as colunas da tua fortaleza cairão por terra. Verso 12. E roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derribarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas preciosas, e as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó lançarão no meio das águas. Verso 13. E farei cessar o ruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. Verso 14. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Jeová. Verso 15.
Assim diz o Senhor Jeová a Tiro: não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os traspassados, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti? Verso 16: e todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas, de tremores se vestirão, sobre a terra se assentarão, e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Verso 17: e levantarão uma lamentação sobre ti e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizaram a todos os teus visitantes. Verso 18: agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar, turbar-se-ão com a tua saída. Verso 19: porque assim diz o Senhor Jeová: quando eu tiver feito uma cidade assolada, como as cidades que se não habitam, quando fizer sobre ti um abismo, e as muitas águas te cobrirem. Verso 20: então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te deitarei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Verso 21: farei de ti um grande espanto, e não serás mais, quando te buscarem, nunca mais serás achada, diz o Senhor Jeová. Feliz lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu. Tenho amigos fiéis lá no céu, que desfrutam o gozo na luz. Lá no céu já venceram os males aqui e já cantam louvor a Jesus. Lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu, tenho amigos fiéis lá no céu. Lá no céu, lá no céu, tenho amigos fiéis lá no céu. Eu também vou viver lá no céu, hei de ver quem me deu salvação. Lá no céu não demora o momento de eu ir e morar lá naquela mansão. Lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu, eu também vou viver lá no céu. Lá no céu, lá no céu, eu também vou viver lá no céu. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nós terminamos assim a leitura de Ezequiel, capítulo de número 26. E para a nossa meditação desse dia, eu quero reler com você o verso de número 20. Então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te deitarei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Com sangue que ele verteu, nós concedendo a graça
agora a certeza nós temos da herança que Cristo nos deu, e a vida foi dada por Ele quando ali no Calvário morreu. Meus queridos e amados irmãos, prezados ouvintes da Santa Palavra de Deus, este capítulo aqui, capítulo 26 do livro de Ezequiel, traz profecias sobre a destruição de Tiro, importante cidade da Fenícia. Tiro seria destruída por determinação de Deus, pois devido se tornar poderosa, a cidade, pelo seu comércio internacional, seu luxo e posição privilegiada no mar Mediterrâneo, Tiro se tornou arrogante, autoconfiante, soberba, orgulhosa. Por isso Deus a julgaria. A história comprova o cumprimento dessas profecias, pois Tiro começou a ser destruída por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sua destruição foi consumada através do rei da Grécia, Alexandre o Grande. O verso que relemos diz que Deus faria morrer os habitantes de Tiro devido à sua impiedade e soberba. Querido ouvinte da Palavra de Deus, não continue com seu coração endurecido para com Deus, persistindo na prática da impiedade, longe do Senhor. A morte chegaria para os habitantes de Tiro, e aí já não haveria mais jeito de eles arrependerem-se de seus maus caminhos, já que a morte sela o destino da alma. Depois da morte, segue-se o juízo final. Hebreus 9, 27. Ninguém, após a morte, fica vagando por aí na condição de espírito desencarnado, nem encarna-se outra vez em outro corpo para viver outra vez e depois morrer novamente, até que se aperfeiçoe o suficiente para gozar a vida eterna. Isso é ledo engano. Deus nos dá toda a vida aqui na terra como a única oportunidade para escolhermos onde queremos estar na eternidade, pois aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Hebreus 9, 27. Aquele que nesta vida crer em Jesus Cristo como seu único Salvador, o sacrifício que fez na cruz garante a essa pessoa a entrada no céu, logo que morrer ou na volta do Senhor Jesus. Porém, aquele ou aquela que se recusar em aceitar a Cristo, rejeitando a oferta de salvação por meio da fé no Senhor Jesus, perecerá eternamente. Logo após morrer, essa pessoa já entrará no sofrimento eterno. Lucas 16, 19 a 31. Prezado ouvinte, você precisa escolher hoje, agora, o destino eterno de sua alma. Se a morte chegar hoje para você, sem que você tenha ouvido a palavra do Senhor e crido no Senhor Jesus, será triste demais a sua eternidade. Dessa forma, como não sabemos nem o dia, nem a hora da nossa partida deste mundo, devemos então estar preparados espiritualmente hoje, agora, tendo feito a nossa decisão por Cristo Jesus, como nosso único Salvador e Senhor. Então, eu convido você a fazer isto agora. Amanhã poderá ser tarde demais.
Hoje Cristo quer te libertar. Hoje é o tempo certo de você aceitar Jesus e gozar a vida eterna. Oremos, meus irmãos. Querido Pai Celestial, nós te glorificamos, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração nesse dia. Ó, meu Senhor, obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos salvou com uma poderosa salvação. Pai querido, ó grande Deus, olha para esta vida, Senhor, que está te aceitando agora como Salvador. Essa vida que está voltando para os teus caminhos, porque entendeu a tua palavra, Senhor, que nós precisamos estar preparados, porque a morte chega a qualquer momento, como chegou para os moradores da cidade de Tiro. Senhor Deus, recebe esta vida, abraça a sua alma e perdoa os seus pecados, é o que eu lhe rogo, Senhor. No nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor.
Meus amados e queridos irmãos, louvado seja o Senhor. Esse é o programa Vivendo a Palavra, é o nosso projeto de leitura diária da Palavra de Deus, em parceria aqui com a Web Rádio, com a JF Gospel. E aproveito para mandar um abraço ao proprietário aqui dessa emissora, o nosso irmão o evangelista Johnny, Deus abençoe. Também o pastor Parreira e Rio Doce, todos os irmãos que sempre nos dão o carinho e da sua audiência. Um abraço aí a todos os irmãos de Aparecida do Rio Doce. Que Deus continue vos abençoando ricamente. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa programação e espero você amanhã para que juntos leiamos Ezequiel, capítulo de número 27. Que você tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor e até amanhã, querendo o nosso Deus. Senhor, salva meu filho deste mundo enganador. Lembra do teu Criador na tua mocidade, porque tudo neste mundo aqui é vaidade. Minha mãe sempre orava, pedindo ao Senhor: Senhor, salva meu filho deste mundo enganador. Senhor, salva meu filho deste mundo enganador. Um dia eu meditava na imensa graça de Deus e pedi que o seu sangue lavasse os pecados meus. Minha mãe sempre orava, pedindo ao Senhor: Senhor,